139 milhões. Pois é, um número gigantesco e, para ser sincero, bem assustador, né? Esse é o número de pessoas que, de acordo com as projeções atuais, vão viver com demência em todo o mundo até o ano de 2050. A gente está diante de uma crise demográfica e de saúde numa escala macroscópica simplesmente gigantesca. Mas olha só, diante de um cenário tão desafiador assim, a gente acaba esbarrando numa pergunta no mínimo fascinante. Será que o movimento físico pode de fato salvar a mente que envelhece? O foco crescente da ciência agora não está só em desenvolver novos remédios, mas sim em desvendar como o simples movimento do nosso esqueleto atua como uma verdadeira barreira de defesa contra o declínio neurológico. Então, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Nós vamos embarcar juntos numa jornada incrível, partindo lá daquelas grandes estatísticas demográficas globais até dar um zoom nos mecanismos celulares microscópicos que acontecem bem agora dentro de nós. O nosso foco aqui é entender a ciência de ponta por trás de como o esforço físico promove, na prática, a nossa longevidade cognitiva. E para a gente não se perder, o nosso roteiro está dividido em 5 passos rápidos. O desafio do envelhecimento cognitivo, o eixo músculo-cérebro, a limpeza do cérebro, a prescrição de treino personalizado e, para fechar, tecnologia e realidade virtual. Vamos direto ao ponto. Seção 1. O desafio do envelhecimento cognitivo. Sabe aquela caminhada despretensiosa até a padaria? Então, para a gente entender esse desafio de verdade, é fundamental separar o que é o envelhecimento natural do que é um declínio patológico. E a ciência faz uma distinção vital entre simplesmente se mover pela casa, que é a atividade física geral, e o exercício propriamente dito. O exercício é um movimento planejado, estruturado e repetitivo, criado com o objetivo específico de melhorar o seu condicionamento. E é exatamente essa rotina estruturada que engatilha as maiores e melhores mudanças no nosso cérebro. Avançando aqui para a nossa seção 2, o eixo músculo-cérebro, ou, como vamos ver agora, a nossa farmácia biológica. Olha só que incrível! Quando a gente dá um zoom no nível microscópico, nós precisamos mudar totalmente a nossa visão sobre o músculo esquelético. Ele não serve só para levantar peso, não. Ele funciona como um órgão endócrino vital. E a grande estrela dessa comunicação atende pelo nome de miocinas. Durante a contração muscular lá no exercício, o seu músculo começa a produzir e liberar essas moléculas mensageiras direto na corrente sanguínea. Elas viajam pelo corpo todo, atravessam a barreira hematoencefálica e vão bater um papo direto com o seu sistema nervoso central. E essas miocinas têm verdadeiros superpoderes cognitivos. É sério, o BDNF, por exemplo, funciona tipo um adubo para o cérebro, promovendo a neurogênese, ou seja, criando novos neurônios. A irisina vai lá e melhora ativamente a força das nossas conexões sinápticas. E a catepsina B, ela está fortemente associada a uma melhora gigantesca na nossa memória espacial. Ou seja, fazer exercício é literalmente enviar uma receita médica química feita sob medida para o seu cérebro. Isso nos leva à seção 3, a limpeza do cérebro. Mas a mágica não acontece só lá nos músculos. O nosso cérebro tem uma verdadeira equipe de faxina oculta, e essas conversas químicas acontecem justamente no momento crucial da recuperação. Essa estrutura fascinante se chama sistema linfático. Basicamente, é a máquina de lavar louça biológica da nossa mente. É uma rede perivascular que, principalmente enquanto a gente dorme, aumenta o fluxo do líquido cefalorraquidiano. Essa enxurrada lava e retira as toxinas e os resíduos metabólicos perigosos, incluindo aquelas famosas placas de beta-amiloide, que são as grandes vilãs da degeneração neurológica. Tá, mas como a gente liga essa máquina de lavar na potência máxima? É aí que o treinamento aeróbico entra como um preparador fundamental. O aeróbico melhora a polarização dos canais de água das nossas células, aumenta a pulsatilidade das artérias para bombear esse fluido, reduz a rigidez vascular e ainda ajuda a sincronizar os nossos relógios biológicos. É o treino físico que garante que a faxina noturna rode com 100% de eficiência. Demais, né? Chegamos então à seção 4, treino personalizado, porque a nossa biologia importa e muito. Pensando em cada indivíduo de forma única, fica super claro que aquela velha história de uma única rotina de treino servir para todo mundo simplesmente não rola. O primeiro conceito-chave aqui é a reserva cognitiva, que é, em termos bem simples, a capacidade impressionante que o cérebro tem de suportar danos e atrofia antes mesmo que qualquer sintoma clínico apareça. É literalmente um escudo protetor que a gente constrói ao longo de décadas, através de bons hábitos e aprendizado constante.
E para deixar esse escudo mais forte, não basta só ficar caminhando na esteira e pronto. Os efeitos mais poderosos vêm da sinergia. O treinamento multicomponente, que é quando a gente une aquele estímulo aeróbico com cargas de resistência e treinamento cognitivo, atua de um jeito formidável na proteção da integridade da mente. Ah, e tem um detalhe biológico fascinante: as diferenças entre os sexos nas adaptações cognitivas. O mesmo exato treino afeta de formas diferentes por causa do perfil hormonal de cada um. Enquanto as mulheres frequentemente demonstram ganhos muito profundos em flexibilidade mental e funções executivas, os homens acabam exibindo melhorias mais rápidas em tarefas de processamento automatizado. Outra coisa que rege essa personalização toda é o nosso relógio interno, o famoso cronotipo. Se você é da turma dos madrugadores, o seu corpo tem picos iniciais de cortisol que super favorecem a atividade logo cedo. Já a galera que é mais noturna só vai alcançar o máximo de força muscular e ativação do córtex motor lá para o final da tarde. Resumindo, acertar o horário do seu exercício pode otimizar e muito o seu rendimento mental depois. Pessoal, agora prestem atenção nisso porque é um dos dados mais impressionantes de toda essa pesquisa. Se a gente focar nos portadores da variante genética APOE4, que é a principal assinatura de risco genético para o Alzheimer, a gente vê um paradoxo médico incrível. Justamente as pessoas com a maior predisposição genética costumam ser as mais hiperresponsivas aos benefícios do exercício estruturado. Elas apresentam uma restauração massiva da conectividade cerebral e uma supereliminação daquelas placas amiloides que mencionamos. A biologia está gritando que o risco genético é combatido de frente pelo movimento. E para fechar, seção 5, Tecnologia e Realidade, o futuro do movimento. Ferramentas revolucionárias já estão moldando o nosso futuro, combinando o mundo digital ao nosso esforço físico. O teleexercício, por exemplo, tem mostrado um aumento estrondoso na adesão das pessoas a longo prazo, simplesmente quebrando as barreiras geográficas. A realidade virtual proporciona uma melhora absurda da nossa capacidade de orientação espacial e de memória, tudo no ambiente seguro. E a gamificação? Ela traz aquele treinamento de dupla tarefa, simulando demandas complexas do dia a dia, tipo pensar de forma lógica enquanto você coordena movimentos, tudo isso sem perder o foco. Certo, mas como a gente coloca tudo isso na prática? Todos esses estudos clínicos extensos convergem para um guia prático ideal. Primeiro, manter uma carga aeróbica trabalhando entre 60% e 75% da sua capacidade máxima. Segundo, colocar na rotina exercícios de resistência progressiva, aquele treino mais pesado, entre 70% e 80% do seu limite de repetição máxima. E por último, jogar no meio disso desafios cognitivos de dupla tarefa gamificados, para manter aquelas conexões mentais sempre ativas. E no fim das contas, toda essa ciência deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, sabendo que existe toda essa rede química incrível que os nossos músculos mandam para o cérebro, sabendo que a gente pode turbinar a nossa faxina noturna profunda e até mesmo bater de frente com o nosso risco genético. Como o movimento que você faz hoje vai remodelar a trajetória da sua mente no futuro? A resposta que a ciência nos dá é super clara e libertadora. O controle biológico, na sua grande maioria, está apenas a um passo estruturado de distância de todos nós.